Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline e há 1 ano e meio atrás eu tive a síndrome do choque tóxico por causa de uma simples infecção de garganta e quase morri por isso. No primeiro vídeo aqui do canal eu expliquei um pouco para vocês o que aconteceu e agora eu vou continuar o meu relato pormenorizando um pouco mais cada detalhe, com base no que eu pesquisei e com base no que aconteceu comigo, no que me foi relatado pelos médicos e pelos meus parentes, para clarificar algumas questões. Então, como eu relatei no primeiro vídeo, eu dei entrada no hospital no dia 24 de agosto de noite, era uma terça-feira. Até então, a gente desconfiava que eu estaria com Covid. E no dia 25 de agosto, no dia seguinte, na quarta-feira, por volta de 11 horas, eles já me levaram para a UTI. E até então eu acho que eles já tinham descartado o diagnóstico de Covid, porque todos os testes estavam dando negativo. E eles perceberam que eu estava em sepse. Eu não sei se eu deixei claro também no vídeo anterior. Até então, eu achava que sepse era quando a pessoa estava com uma infecção bacteriana no sangue. E aí, agora, depois de eu ter pesquisado e entendido, eu sei que não é isso. Sepse é quando o seu corpo está combatendo de forma exacerbada alguma infecção. Pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser fúngica. Só que o seu corpo, o seu sistema imunológico está reagindo de uma forma desproporcional. Então, eles perceberam que eu já estava assim por causa dos vários fatores que eu comentei, os vários sintomas, pressão baixa principalmente, e o rim também que já estava apresentando sinais de estar falhando, né, de estar desligando. E, na verdade, quando eles me levaram para a UTI e já me colocaram como induzido, eles perceberam que eu não estava só com sepsis, eu já estava em choque séptico, que eles não sabiam até então que era um choque tóxico, mas que é quando você está num quadro mais avançado da sepse, que é quando a sua pressão fica tão baixa que não dá para controlar só com fluidos intravenosos, só com soro. Tem que dar substâncias ativas que vão trabalhar como vasoconstritores. No caso, eles me deram noradrenalina, para poder realmente controlar minha pressão, aumentar minha pressão, senão eu ia morrer. E aí, pouco tempo depois que eu tinha entrado em coma, estava na UTI, a minha mãe chegou no hospital, que ela veio de outra cidade, e aí ela me relatou que uma equipe estava conversando com ela e falaram que até então eles não sabiam o que eu estava tendo, sabiam que eu estava em choque séptico, mas não sabiam o motivo. E aí que eu acho interessante a gente abordar como os médicos eles não dão credibilidade para o paciente, eles não escutam o paciente. Porque eu tinha chegado reclamando de dor de garganta a todo tempo e desconfiada de Covid justamente por isso. Só que eles não relevaram, eles seguem o protocolo deles de diagnóstico e, né, se eles tivessem levado em conta o que eu já tinha falado, uma dor de garganta muito forte, eles teriam parado para pensar, peraí, o que causa um choque séptico por dor de garganta? Só pode ser uma infecção bacteriana estreptocócica, que inclusive é a principal causadora do choque tóxico, que é o choque séptico, só que causado por exotoxinas produzidas pelas bactérias no corpo, no caso pelas bactérias ou estafilococcus ou streptococcus, no meu caso era o streptococcus, e essas exotoxinas servem no corpo, surtem o efeito no corpo de superantígenos e isso causa o choque. Então, até então, eles não estavam considerando a dor de garganta e estavam tentando entender o porquê de eu estar naquela situação. Aí foram perguntar para minha mãe se eu tinha AIDS, se eu tinha chance de estar grávida. A primeira coisa que eles perguntam para uma mulher que está em idade fértil, reprodutiva, quando ela chega no hospital passando mal, é se tem chance dela estar grávida. E mesmo ela falando não, como eu disse, um não, assim, bem terminantemente, não tem chance, eles também não acreditam em você. Então, nesse momento, eles estavam ali questionando minha mãe de possíveis motivos. E aí, minha mãe até comentou que no final de semana, sem ser no anterior, no outro, eu tinha ido num sítio. E aí, ela pensou talvez possa ter sido um carrapato, seja alguma doença transmitida por carrapato. E aí, os médicos foram ver isso. E nesse momento que eles estavam ali conversando, chegou uma médica, ginecologista, e falou com a equipe assim: gente, a menina não tem nada no útero, eu já virei ela do avesso, ela não está com gravidez ectópica, que é a tubária, né? Essa menina vai morrer, pesquisa, não é nada ginecológico. E aí, nesse momento, a minha mãe entendeu que ela estava falando de mim, só que ela não percebeu que a minha mãe estava ali no meio. E aí foi até o momento que minha mãe ficou bem, que caiu a ficha, que eu estava gravíssima, que eu estava ali numa morte iminente.
E aí foi o momento que minha mãe falou que a visão escureceu, que ela teve que sentar e tudo mais. E ela achou curioso isso, né? Mas depois eu também percebi que eles, mesmo pensando em questão de gravidez ectópica, eles poderiam ter acertado, porque um dos grandes motivos, principalmente na década de 80, de choques tóxicos em mulheres em idade reprodutivas era o uso dos tampons, que são os absorventes internos, que na década de 80 estavam lançando muitos absorventes internos com grande capacidade de absorção, e as mulheres estavam deixando eles muitas horas dentro do corpo, alguns deixavam até dias. E ali numa mucosa, na mucosa vaginal, os estafilococos, nesse caso são os estafilococos, que é outra bactéria que causa choque tóxico, produzia essa exotoxina e causava choque tóxico nessas meninas. Então isso aconteceu muito, tanto que a partir daí começaram a avisar mais que o uso desses absorventes internos era perigoso, que tinha que trocar, que não pode usar esses tipos super absorventes e deixar várias horas dentro do corpo. Só que a taxa de letalidade do choque tóxico causado por estafilococcus é bem menor, ela é em torno de 5%. E dos streptococcus é em torno de 50 e poucos por cento, uma média assim. Então, depois desse boom que teve, que foi nos Estados Unidos na década de 80, de mulheres com choque tóxico, algumas, tem até uma modelo famosa que perdeu as pernas por isso, né? Como eu até falo, tem a questão de isquemia, questão de coágulos, de trombose, etc., que podem causar isso, por causa do choque tóxico. Parou. Então, hoje em dia, o maior causador é o Streptococcus, mas, assim, aí já tá 50-50 em questão homens e mulheres, os casos. E, na maioria dos casos, as pessoas conseguem descobrir qual foi a infecção inicial. No caso do Streptococcus, geralmente é uma infecção de garganta ou cutânea, né? Então, por isso, pós-parto, pós-cirúrgico, é perigoso também, tem que ficar de olho. Só que existem casos onde o foco inicial da infecção nunca é descoberto, tá? Então, isso no caso do choque tóxico. No caso do choque séptico, que é quando é apenas a bactéria, não tem a exotoxina, geralmente as infecções mais causadoras são infecção urinária, infecção intestinal e pulmonar. Então, eles só determinaram que eu estava com streptococcus e eu estava em choque tóxico estreptocócico no quarto dia que eu estava em coma. Até então, eles estavam me dando antibióticos só por via das dúvidas, antibióticos de grande espectro, né? E quando eles conseguiram identificar, eu não sei qual exame exatamente eles fizeram, deve ter sido cultura, né? Não sei se foi do sangue, não sei se foi através da mucosa, de raspagem, provavelmente não, porque eles estavam ignorando totalmente a dor de garganta que eu falei. E também existem outras formas de identificar que a pessoa está com choque tóxico. Dá para no sangue pesquisar essas exotoxinas, dá para pesquisar os tipos de citocinas ali pró-inflamatórias. Não sei ao certo, não sei como eles descobriram, mas no quarto dia que eles descobriram, me passaram a me tratar para o Streptococcus. E aí, só depois de 7 dias comigo ali nesse tratamento específico para o Streptococcus, ainda na UTI em coma, que eles comentaram com a minha mãe que já estava tudo bem, que pelo visto a bactéria já tinha sido combatida e o choque já estava sob controle, então a minha pressão já estava controlada sem precisar de tomar noradrenalina, né? E os exames de sangue também estavam mais regulares, né? Apontando uma melhora. E aí a minha mãe que questionou, falou, então gente, vamos acordar a Aline, né? O que está impedindo? Ela já está 11 dias em coma, induzido. Se agora já está tudo bem, já está controlado, o que está impedindo de estubar, né? De tirar ela da sedação? E aí o primeiro médico que minha mãe pediu para me estubar não quis, ficou um pouco de medo. E aí depois um outro médico mais maduro, mais experiente, falou, não, você tá certa, vamos sim. E aí começou o processo de tirar a sedação para estubar. É um processo que dura ali um tempo para ver como é que a pessoa vai respondendo, questão da respiração. E ali eu provavelmente já fui acordando nesse processo, mas eu não me lembro de nada. Eu só me lembro, a primeira lembrança que eu tenho é quando me estubaram de fato. E aí eu olhei ao redor, né, vi que eu tava no hospital, eu já lembrava que eu tinha dado entrada no hospital, né, só não sabia que eu tinha ficado 11 dias em coma. E ali muita gente na sala me olhando,
E aí eu só lembro de terem perguntado pra mim, ah, Aline, o que você quer? Pode falar. E aí eu falei que eu queria minha mãe, e aí minha mãe tava ali do meu lado, e aí eu fiquei super feliz. Então, assim, eu percebi que mesmo eu não tendo lembrança, eu tinha uma consciência ali que eu tava nessa carência da minha mãe, né? Porque até então, quando eu tava consciente ainda, me levaram pra UTI. Eu até não queria que minha mãe chegasse, não queria perturbar a minha mãe. Ou seja, houve essa diferença na minha percepção, o que aponta que eu tinha uma noção ali durante, como uma mínima noção. E eu só lembro de estar todo mundo rindo no momento ali, e ali eu criei uma viagem em cima disso. Depois eu comentando com a minha mãe e com a minha irmã, eu tive um delírio ali, que estava misturando realidade com algum sonho, alguma coisa. Eu não sei se eu sonhei, não sei se eu viajei. E aí depois eu relatei com a minha mãe, porque eu achava que tinham filmado, que tinha câmera. Vou aparecer na TV, né? Coisas assim. Eu tinha muita certeza daquilo. Pra mim, aquilo era tão claro quanto o dia que tinha acontecido. Como, sabe? Como se fosse uma lembrança real. E não aconteceu. Isso que eu fiquei muito chocada. Eu falei, caramba, né? A gente tem certeza de uma coisa, mas o nosso cérebro nos engana, né? Ainda mais que tinham substâncias envolvidas, sedação envolvida. E eu demorei um tempo para cair minha ficha que tinha várias coisas que eu tinha viajado ali. E ali, nesse momento que todo mundo ri, minha mãe falou que na verdade foi porque eu tinha dito assim. A primeira frase que eu falei quando me estubaram foi: puta que o pariu, como eu sofri. E eu não lembrava disso. Mas isso é mais um indício que me mostra que, né, pelo menos durante a estubação, eu estava consciente e sofrendo de certa forma, né, porque tá um tubo na nossa garganta. E minha mãe falou que eu ficava assim, falando coisa, pedindo para tirar, meio que mordendo, assim, nervosa. Não lembro exatamente disso, mas nem lembro de eu ter falado como eu tinha sofrido, não lembro desse sofrimento. E muita gente também me pergunta se eu tenho alguma lembrança do coma, né? E eu lembro que minha mãe comentou comigo, ela falou, filha, você não se lembra que eu estava aqui com você, estava falando com você o tempo todo, nesses 11 dias que você ficou em coma, e que às vezes você me respondia, né? Porque ela falou que quando ela conversava, perguntava, filha, você está me ouvindo? Eu dava uma piscada, assim, né? Mesmo com o olho fechado, dava uma piscada de pálpebra, assim, e ela percebia que eu estava, de certa forma, consciente e respondendo. E ela falou que algumas vezes não, algumas vezes ela falava e parecia que eu estava dormindo, que eu não ouvia. E aí eu me lembrei de um episódio, que foi durante coma, que eu estava ouvindo assim a voz da minha irmã, e até então eu sabia que minha irmã estava ali, que eu estava no hospital, que minha irmã estava comigo. E eu ouvi uma outra voz, assim, mais perto de mim, no meu ouvido à minha direita, perguntando assim: ah, você quer que eu cante Mãezinha do Céu? E aí eu não reconheci que era a voz da minha mãe, porque até então, né, quando eu entrei em coma, minha mãe não estava ali. Eu achei que era uma enfermeira, porque até então, antes de eu entrar, né, em coma, eram as enfermeiras que estavam falando comigo, as técnicas. E eu ainda pensei naquele momento, falei, nossa, que enfermeira doida, né, querendo cantar música pra mim. Eu pensei, como é que ela sabe que essa música é uma música da minha infância? Aí, a sensação que eu tinha é que eu tava, assim, dormindo, meio cansada. Sabe quando você tá meio dormindo e a pessoa fala com você e você tá com preguiça de abrir o olho? Foi essa impressão que eu tive, né? Eu não saquei que eu tava em coma. E eu me lembrei, foi o único momento que eu me lembrei. E aí, depois que eu acordei, a ficha vai caindo aos poucos, que é uma situação muito surreal. E veio muita gente falar comigo, que foi um milagre, que eu fiquei realmente entre a vida e a morte durante bastante tempo. Os médicos vieram falar comigo, todo mundo, veio muita gente me ver. Falar, nossa, tô feliz, tô muito feliz por você. Foi realmente um milagre que aconteceu. Você ficou entre a vida e a morte, a gente achou que você não ia aguentar. Muita gente, eles foram muito sinceros comigo. E sabe quando a sua fé na humanidade é restaurada? Porque foi todo mundo muito carinhoso comigo. E eu vi que eles não estavam sendo assim, só profissionais, que tinham uma consideração, um carinho, uma preocupação humana, sabe? Além do profissional. As pessoas ficam sensibilizadas de verdade, sabe? E eu fiquei muito emocionada em vários momentos. Tinham pessoas, famílias, né, que estavam com parentes ali na UTI, que acompanharam ali o desespero da minha irmã, da minha mãe, e, poxa, ficavam felizes por mim, vinham falar quanto tinham orado por mim. A minha UTI, ela era humanizada. Então, depois que eu acordei, eu podia ficar com companhia durante o tempo inteiro
24 horas por dia. E quando eu tava em coma, eles liberaram para minha mãe ficar 6 horas comigo. Na verdade, eu podia só 4, mas deixaram minha mãe ficar 6. E isso é muito importante. Eu percebi como é importante um apoio emocional, tanto em coma, né, que eu depois fui pegando esses momentos assim de sacar que eu tinha um nível de consciência. E depois também, porque a gente fica muito fragilizado, né? Eu tava assim, sem conseguir me mexer, em hemodiálise, com acessos pelo corpo, né? A voz ainda fraquinha, com sonda nasogástrica, a alimentação foi bem aos poucos. Inicialmente a gente não pode nem tomar água, nem tomar nenhum líquido, por perigo, né, de broncoaspirar. Então a gente fica num estágio muito fragilizado. E é muito importante ficar ali, os nossos parentes com a gente, dando essa força. E toda a força que eles relataram também de pessoas, né, da família que não podia estar lá comigo, mas que estavam orando, que estavam muito preocupados, que estavam mandando ajuda, que estavam, né, mandando santinha, que viajaram, que foram em santuários, que foram em igrejas. Então, assim, foi um milagre que eu não posso apontar qual foi o santo, porque foi tantos pedidos, assim. Meu tio e minha tia, que são muito devotos, muito católicos, eles oravam muito e o meu tio acha que foi o milagre da Inhaxica, que ele pediu muito para Inhaxica. Mas, em compensação, outros amigos, amigas que foram no mar falar com Iemanjá, pedir Iemanjá. E, poxa, orações de igrejas evangélicas, de grupo mesmo, o pessoal colocar meu nome no grupo, as pessoas que nem me conheciam, super preocupadas comigo e perguntando como é que ela tá, como é que ela tá, e tendo fé. Então eu vi como a fé é importante e eu tive um acordar espiritual ali muito grande, de realmente ter certeza que existe algo além. Principalmente porque quando eu estava novamente muito grave e poderia morrer novamente por causa da isquemia que necrosou meu intestino, e que eu estava ali com uma nova infecção, e ninguém entendia que eu estava com a febre baixa e com aqueles sintomas que eu comentei no outro vídeo, né, de vômito, dor abdominal, abdômen inchado, tudo mais. Quando eu fui para a sala de cirurgia, eu tive uma visão, assim. Eu lembro que quando me botaram no decúbito, que é para cirurgia, que é quando é aquele dos braços abertos, assim. Aí a gente fica, né, naquela posição de cruz. E eu tava nervosa, e ali naquele momento eu fiz o que minha mãe fala, né? Eu lembro que muita gente falava isso pra mim, assim. Entrega pra Deus, em vários momentos da minha vida, que eu sou uma pessoa muito controladora e muito ansiosa, muito preocupada. E foi a primeira vez que eu senti que de fato eu entreguei, sabe? Eu pensei em Jesus Cristo ali naquela posição, pensei em Deus e falei, deu tudo certo. E ali eu senti uma paz muito grande, uma certeza muito grande de que daria certo, uma calma muito grande me envolveu. E eu pensei também na minha tia falecida, que eu tenho uma conexão muito forte com ela. E eu pensei nela e eu vi, eu não sei se como se eu tivesse visto na minha cabeça, mas também na sala, sabe? Que eu tava assim olhando para cima, fica até umas luzes e tudo ligado. E à minha frente, um pouco à direita, eu vi a minha tia e do lado dela, Nossa Senhora. E eu nem pensei em Nossa Senhora, eu tinha pensado em Jesus, né? Por causa da cruz, assim. E ali, e mais pra minha direita, assim, ao lado, senti duas presenças, assim, como se tivesse visto duas silhuetas que eu não identifiquei, mas que eu senti que eram anjos. E eu fiquei muito calma, muito tranquila. Isso ainda estava sem nenhuma sedação. E aí me sedaram quando eu acordei só depois no dia seguinte, que eu vi que tinha sido bem grave, que eu não esperava, devido à calma que tinha se instaurado ali. E o médico veio me falar que foi perigoso a anastomose que ele fez, que poderia ser que tivessem que me abrir novamente. E eu fiquei muito preocupada, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, não, vai dar tudo certo. Eu tive uma certeza, assim, que ia dar tudo certo. De fato deu, graças a Deus. E em todo momento que eu estive ali na UTI, eu estava recebendo tanto carinho das pessoas, dos meus parentes, tantas energias positivas, até de pessoas que eu não conhecia.
que foi um momento muito espiritual para mim, o tempo todo, de muita fé e de uma outra frequência, uma frequência ali elevada espiritualmente, e renovou a minha fé com certeza. E no geral foi uma experiência também que me ensinou muito sobre paciência, né? Porque as coisas não melhoravam no meu ritmo, é no ritmo que o corpo vai. Eu não gostava da hemodiálise, às vezes eu ficava enjoada, eu ficava bem preocupada durante a hemodiálise, que inicialmente era todo dia durante 6 horas. E eu ficava assim, meu Deus, quando isso vai passar? Mas assim, aprendi a ter paciência, que vai passar, que nada é assim no nosso tempo. Tudo é aos poucos, né? Até a deglutição, que como eu tinha ficado 11 dias entubada, as fonos trabalharam comigo, falaram, olha, aos poucos a gente vai reintroduzindo. Primeiro vai ser coisa mais gelatinosa, mais pastosa, porque o líquido é um pouco perigoso. Aí depois para o líquido e depois para o sólido, né? E aí depois, quando já estava a alimentação um pouquinho mais avançada, né? Que a musculatura, tive que trabalhar a musculatura dos lábios, da língua, né? Fiz exercício com as fonos. E ali depois de um tempo, tiraram a sonda nasogástrica e foi a primeira vez que eu chorei, assim, chorei de emoção, de felicidade. E aí minha mãe até falou assim, que bom, minha filha, eu achei que você fosse chorar, assim, de tristeza, né? Porque eu tinha perdido 2 metros de intestino, que meu pé estava necrosado, os dedos. Só que assim, eu percebi que o ser humano, eu acho que a maioria das pessoas, quando o ser humano tá normal de cabeça, quando a gente não tá com uma depressão séria, o nosso instinto de sobrevivência é muito forte. Então, assim, em momento nenhum eu fiquei pensando no que aconteceu ou no que eu perdi. Eu fiquei realmente pensando em ir pra frente. O que perdeu, não posso fazer nada, né? Tem um leve luto, assim, mas foi muito rápido pra mim. E o interessante mesmo era ir pra frente, melhorar, lutar, porque a vontade de você voltar a ter sua vida, a vontade de você sair da cama, de você voltar a ter o seu corpo funcionando plenamente, é muito sobrenatural. É uma força muito que nem eu sabia que eu tinha. Nem eu sabia que eu tinha tanta vontade de viver, tanta força de viver. E a conformidade, ela vem, a gente se conforma com o que aconteceu. E aí eu entendi que o ser humano também, ele se adapta a tudo. O nosso corpo é muito adaptável, sabe? Então, tem até um ditado que minha mãe falava bastante, que é assim, isso na minha infância, minha mãe sempre falou, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Então, assim, a gente perde algumas coisas, mas o essencial fica. Mesmo que às vezes vá os dedos, no meu caso foi meu pontinho do dedo, mas eu nem preciso dele para viver, sabe? Eu nem preciso daqueles 2 metros de intestino para viver, porque eu tô vivendo aqui. Então, eu acho que é natural pra gente aceitar, ir pra frente, ter força, porque a gente quer viver. Mas claro que o medo existe, né? Assim, depois quando eu tive alta, eu fui para casa e 10 dias depois eu tive que ir para cirurgia de debridar e amputar a parte do dedo. Eu fiquei muito preocupada, eu tava com trauma, eu não queria voltar mais para o hospital. Muito medo da cirurgia, muito medo de se ter que amputar o dedo todo ou mais de um dedo, muito medo de infecção depois, né? Mas a fé tem que ser maior, né? A gente, para viver, a gente não pode ficar pensando o tempo todo em tudo que pode dar errado, né? Se a gente está pensando em tudo que dá errado, a gente surta, né? E além disso, foi uma experiência de muita humildade, assim, porque eu estava no momento da minha vida com 30 anos, morando sozinha, trabalhando, estudando, correndo atrás, cuidando de tudo sozinha, assim, né? Então eu me achava muito autossuficiente, muito independente. Só que a gente não é, né? É uma ilusão. Então, quando aquilo aconteceu comigo, foi uma corda para eu ver que não dá pra gente brigar com todo mundo e achar que a gente só depende de nós mesmos. Não é verdade, a gente depende dos outros, sim. E eu vi também como que pessoas que nem me conheciam ali estavam cuidando de mim, estavam trocando minhas fraldas, estavam me dando banho. E, né, a gente não pode ficar ali com orgulho, com vergonha, né? Porque a gente está precisando das pessoas. Então, foi uma experiência que me trouxe muita paciência, muita humildade e muita fé. Depois, a outra vitória que eu tive, que eu também chorei de emoção, foi a primeira vez que eu consegui fazer xixi na fralda, né? Que sinal que a função do rim já estava voltando. Então, ali eu fiquei esses dias acordada, fazendo, né? Muita fisioterapia. Os fisioterapeutas iam lá, acho que 2 vezes por dia,
fisioterapia até respiratória, né, com aparelho que botavam aqui para treinar minha respiração, para fortalecer pulmão, para me mexer, né? Porque também é importante mexer, porque eu estava com fluido infiltrado um pouco no pulmão, no tecido que envolve pulmão e coração. Então, todo dia eles faziam raio-x para acompanhar isso. E é por causa que a gente está paralisado, né? E por causa de tudo que o meu corpo sofreu, isso acontece. É um pouquinho, assim, perigoso. Então, eles estavam acompanhando todo dia e a fisioterapia era essencial para isso. Então, no início, era mais para, assim, só manter a cabeça em pé no lugar, fortalecer o pescoço. Depois conseguir sentar, depois consegui movimentar as pernas, eles botavam os pedaizinhos. O braço foi mais difícil, assim, lembro que eles colocavam um choquinho, assim, para eu conseguir fechar a mão, aí só com o choquinho eu consegui fechar a mão. E depois de começar a andar, né, com eles me segurando, passinho de cada vez, né, a gente andando meio com a perna meio mole, assim, a gente, é esquisito, a gente meio que tem que reaprender a andar. Eu tava igual um flamingo, assim, sabe? E recuperar também a alimentação, depois que eles tiraram a sonda nasogástrica, eles colocaram alimentação parenteral, né, que é pela veia, para ajudar também a questão nutricional, porque eu ainda não estava comendo muito. E quando eu pude começar a comer coisas que não eram só controladas pelo hospital, que foi principalmente na semana final, quando eles me deram alta do UTI e eu fui pro quarto. Eu tava com muito desejo de fruta, principalmente de manga, abacaxi, melão, melancia. Então isso eu senti que era o meu corpo ali pedindo os nutrientes, pedindo. E depois, quando eu tive alta e vim pra casa, eu tava com uma fome horrorosa, assim, uma fome absurda. Eu já acordava, eu tinha que acordar cedo, mais ou menos, eu acordava umas 8. E eu já acordava com náusea de fome, porque como a gente tá lá primeiro com a nasogástrica, depois com a parenteral, que tem aquela nutrição o tempo todo, depois quando a gente volta para casa e dá esse intervalo grande para alimentação, eu tive náusea, né? O corpo fazendo vômito mesmo, de fome. Então eu não podia acordar muito tarde, tinha que acordar cedo. E aí eu tomava vitamina. Eu fiquei numa alimentação bem natural durante bastante tempo. Aí minha mãe e minha irmã estavam aqui me ajudando, fazendo comida. A minha mãe até brincou falando que ela ficava o dia inteiro escravizada na cozinha, porque quando não estava fazendo almoço, estava fazendo suco natural, ou então estava descascando, picando fruta, porque eu queria o tempo todo comer. Então, a gente teve muito cuidado com a minha alimentação. E foi uma coisa também que caiu essa ficha em mim, que o corpo não é só para eu colocar calorias para me manter em pé, para me manter funcionando, que até então era o que eu estava fazendo. Durante a pandemia eu estava trabalhando muito home office, e aí eu comia só uma coisinha assim, comprava, sei lá, tortinha congelada e colocava no micro-ondas e comia só porque eu tenho que comer. Eu não pensava, peraí, o meu corpo é um templo, eu tenho que nutrir, eu tenho que dar os nutrientes necessários para essa máquina maravilhosa. Depois de tudo que eu passei a dar mais valor à nutrição, né? Eu tenho que nutrir o meu corpo é perfeito. Cara, é isso. Depois que a gente passa por uma coisa nesse nível de gravidade que eu tive, a gente vê como o corpo humano é incrível. A gente é incrível num grau que eu passei a pesquisar as coisas assim. E eu fiquei, gente, eu não sei de nada. Eu acho que nem os médicos ficam lá 6 anos estudando, depois especializando. Nem eles têm noção da dimensão do que é. Tanto que o próprio choque tóxico, que é o que eu tive, até hoje os mecanismos não são 100% entendidos, compreendidos pela medicina. Inclusive, depois que eu melhorei, eu fui em vários médicos para pesquisar, para entender se houve alguma coisa que me levou ao choque tóxico, alguma predisposição. Fiz muitos exames de sangue, fui infectologista, fui em otorrino, fui em endócrino. Só que assim, infelizmente nessa pesquisa que eu fui fazendo com os médicos, eu fui me deparando com a ignorância de maioria deles, sabe? Um otorrino falou para mim que ele achava muito difícil que eu tivesse tido de fato um choque tóxico por streptococcus, que ele nunca tinha visto isso, que na verdade streptococcus nem causa choque tóxico, o que não é verdade, porque causa, né? É porque realmente, inicialmente, os primeiros choques tóxicos descobertos eram causados pelo estafilococcus, mas hoje em dia a maioria é por streptococcus. Ele assim, não acho que foi isso que aconteceu com você. Aí fui numa dermatologista também para ver a questão da minha cicatriz da barriga. Depois eu vou falar essas questões dermatológicas que me pegaram muito, tanto a cicatriz da barriga quanto a alopecia que eu tive. 3 meses depois que eu tive alta, meu cabelo caiu praticamente todo,
ficou assim, 30%. Foi uma coisa que me afetou muito a longo prazo. Hoje dá pra ver, assim, isso aqui não é um corte, não, tá? Não é um desfiado. É realmente meu cabelo crescendo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas uma dermatologista falou pra mim que não, que eu com certeza tive, foi Covid mesmo. Então, assim, os médicos não acreditam nem neles próprios, né? Nem no diagnóstico de outros e também nem no que o paciente está relatando. Eu cheguei relatando que eu tive X, eles estão duvidando que eu tive X. Então, eu mesma que tive que fazer essa pesquisa, vendo os meus exames de sangue que eu fiz depois, que os médicos pediram pra gente pesquisar. Então, eu tô desconfiada que em abril, naquele anterior a agosto, eu tive no início de abril, eu tive uma dor de garganta também muito forte, que não era normal, tanto que eu também achei que era Covid inicialmente. Só que a minha sorte foi que quando eu fui no pronto-socorro, a médica olhou minha garganta e ela visualizou alguma placa bacteriana, que eu não tinha visualizado até então. E aí ela me deu um antibiótico. Mas mesmo assim, eu tomando antibiótico, depois em casa, eu senti que demorou muito para eu retomar o normal. Geralmente, quando eu tô com infecção de garganta, tomo antibiótico, em 2 dias já tô melhor. E naquele caso, não. Naquele abril de 2021, eu percebi que estava bem lenta a minha recuperação, bem lenta. Até os gostos das coisas, estava um gosto muito ruim, eu não estava conseguindo engolir as coisas direito, muita dor de garganta, sintomas também físicos de fraqueza corporal, muscular, né, muito cansaço, fadiga. E aí, quando eu fiz os exames de sangue depois, pós isso tudo acontecer, apresentou positivo para o vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose. Só que assim, eu nunca havia tido mononucleose na minha vida, sempre que eu tive foi infecção de garganta bacteriana, né, que eu me lembre. Mas o médico falou assim, mas você pode ter tido lá na sua infância, é um vírus comum, muita gente tem. Mas eu acho que não, porque inclusive um dos motivos do meu sistema imune ser fraco é porque eu fui primeira filha de 2 pais bem metódicos e bem neuróticos, que eu não tive aquela infância normal de criança que lambe chão, que chupa chave. Eu só engatinhava sobre colchões, sabe? Até 3 meses de idade, meus pais não me tiravam de casa. Só as visitas tinham que estar, né, se lavar, usar paninho, tudo assim. Então eu fui criada ali num ambiente muito hermético, muito estéril. E isso dá uma prejudicada na imunidade, a gente sabe. Fora que geneticamente a minha família, a família do meu pai, já tem um histórico forte de. Eu tenho tias e primos que têm uma fragilidade de garganta e de ouvido. Né? Bate um vento, a gente fica doente. A gente sabe como é que é. Então, assim, tem a questão genética, tem a questão da minha infância, tem a questão que eu estava tendo muitas infecções repetitivas de garganta e tomando muito antibiótico, e por isso eu posso ter, né, uma resistência ali a antibióticos. E eu acho que o quarto fator foi essa infecção viral em abril, que pode ter baixado mais ainda a minha imunidade e facilitado essa infecção por estreptococcus em agosto e que levou ao choque tóxico em agosto. Apesar de o exame de sangue que apontou positivo para Epstein-Barr, ele ter dado assim, não identificável para identificar o período que eu tive, eu sinto que foi naquele abril, porque eu fiquei muito mal e eu sou acostumada a ter infecção de garganta e eu nunca tinha tido tanta dor e tanta demora para melhorar. E eu sempre tenho infecção de garganta e depois, quando eu tive um choque tóxico. Então, assim, o infectologista falou, pode ter sido que se você teve a mononucleose antes, isso tenha fragilizado mais seu sistema imunológico e colaborado para o choque tóxico depois, em agosto. E eu só posso especular, gente, eu não posso ter certeza de tudo, né? Eu disse que eu acho que eu peguei o Streptococcus na sexta-feira, quando eu beijei um menino, e, coincidentemente, ali em março, início de março, eu tinha ficado com outro menino. E ali, mais ou menos um mês depois que eu tive os sintomas da mononucleose. E pelo que eu pesquisei, é realmente o tempo de incubação desse vírus. E que apesar de o menino não estar apontando a infecção no momento, uma vez que você é portador do vírus Epstein-Barr, que agora eu sou portadora, não se sabe quando aquela pessoa pode estar transmitindo. Pode estar transmitindo a qualquer momento. E é transmissível pela saliva, tanto que é chamada também como doença do beijo.
e eu também percebi que a minha nutrição não era boa, né? E faltando nutrientes para o corpo. É claro que o sistema imunológico fica mais fragilizado. E eu estava muito estressado, que também fragiliza o sistema imunológico. Então, são esses pontos que eu quero chamar a atenção aqui de todo mundo, porque eu tô vendo muita notícia de gente jovem, gente que regula a faixa etária comigo, por volta dos 30, que a gente acha que é o momento que a gente está super estável na vida, e tem pessoas que estão morrendo de sepse, choque séptico, por infecções simples. Então, assim, infelizmente, não tá cometendo mais só pessoas de grupos de risco, né? Que são as pessoas mais idosas, pessoas que têm doenças crônicas, né? Pessoas obesas, pessoas com doenças autoimunes, né? Não só, não. Tem gente jovem e teoricamente saudável, sem nenhum problema crônico, sem nenhum histórico de doença, morrendo de choque séptico, né? Então, eu quero chamar a atenção de todo mundo para se cuidar e é essencial que você e a sua família tenham noção do seu histórico, do que você está passando e falem e batam o pé, né? Porque os médicos muitas vezes ficam muito fixos ali no protocolo deles e não escutam o que você está falando. No meu caso, se não tivessem escutado a minha mãe batendo o pé para fazer uma tomografia abdominal, poderiam ter me dado alta e eu ido para casa com o intestino necrosado, né, o meu intestino romper e eu morrer em casa com uma outra sepse. Então, assim, gente, tenha atenção à sua saúde, ao seu corpo. Passe informações para os seus parentes também, que isso é muito importante. E lutem por si mesmos e lutem pelos seus parentes, porque isso é essencial. Não fosse isso, eu não estaria aqui viva hoje. Mas eu também sou muito grata, porque teve muita gente que lutou pela minha vida, sim, né, na UTI, muitos médicos, muita gente cuidou de mim. E o sentimento geral que eu tenho é gratidão. Gratidão por todo mundo que me ajudou, todo mundo que cuidou de mim, todo mundo que orou por mim, que se preocupou, que ajudou minha família. Foi isso que me deu força para eu melhorar, para eu lutar e para eu estar aqui hoje, praticamente com uma vida normal, levando a vida normal. E por isso eu tô aqui para passar essa informação também para vocês ficarem ligados, se cuidarem e, quem sabe, evitar que passem pelo que eu passei, tá bom, gente? Obrigada por terem assistido, beijo e até mais.